Aquele domingo parecia igual a tantos outros. Eu já estava esgotada física e emocionalmente quando o rádio da enfermagem chiou e alguém gritou: "Preciso de ajuda na sala 2, agora." Na hora, meu coração acelerou. Corri sem pensar duas vezes. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que eu estava prestes a ver. Às vezes a gente acha que já presenciou de tudo nessa profissão. Mas tem plantões que marcam a nossa alma de um jeito que nem o tempo consegue apagar. A imagem daquela paciente, o que ela me disse e o desfecho daquela história ainda me visitam à noite, em silêncio. E talvez por isso eu esteja aqui contando tudo agora. Porque algumas histórias precisam ser contadas, nem que seja para não enlouquecer em silêncio. Me chamo Carla, tenho 34 anos, sou enfermeira há mais de 7. E nesses anos todos, cada plantão foi como uma vida nova, nunca igual ao outro, nunca previsível. Sempre digo que quem escolhe a enfermagem não escolhe só uma profissão, escolhe uma missão. Mas o que ninguém te diz é o quanto essa missão mexe com o que há de mais profundo dentro da gente. Eu me formei ainda muito jovem, cheia de sonhos, com aquele brilho nos olhos que quase todo recém-formado tem. Achava que salvar vidas era um ato heróico, quase cinematográfico. Mas logo nos primeiros plantões, entendi que salvar vidas, na prática, muitas vezes é silencioso, pesado e até invisível. Às vezes, salvar alguém significa sentar ao lado de um paciente solitário e apenas escutá-lo. Outras vezes, é lutar contra o sistema para garantir um direito básico. E há dias em que, mesmo dando o seu melhor, você perde. E dói. Dói como se fosse alguém da sua família ali naquela maca. Trabalhar em hospital público é um choque de realidade diário. A escassez de recursos, a correria, a pressão, os casos que chegam sem parar. Mas, por outro lado, é ali que a gente vê a força das pessoas. Tanto a dos pacientes, quanto a dos colegas de profissão. E foi justamente por isso que continuei, mesmo depois de pensar várias vezes em desistir. Tenho uma filha pequena, de 5 anos. Tem dias em que chego em casa sem conseguir brincar com ela, porque meu corpo e minha cabeça ainda estão presos no hospital. E sei que não sou a única. Muitos de nós, profissionais da saúde, carregamos cicatrizes invisíveis. Feridas que não aparecem nos exames, mas que vivem latejando por dentro. Eu sempre fui muito reservada. Nunca gostei de me expor, nem de falar sobre os casos que me marcaram. A gente aprende, desde cedo, a guardar para si. Mas aquele domingo, aquele plantão mexeu comigo de um jeito diferente. Não consegui dormir naquela noite. Nos dias seguintes, a cena voltava e voltava na minha cabeça como se pedisse para ser contada. Foi aí que decidi compartilhar. Não só por mim, mas por todas as outras Carlas por aí, que vivem histórias parecidas todos os dias, mas nunca têm espaço para falar. Esse canal, essa série de confissões, é o espaço que eu mesma precisei por muito tempo. E se de alguma forma, ao contar essa história, eu puder tocar alguém, seja um profissional da saúde, um paciente, ou apenas alguém curioso sobre o que acontece por trás das portas fechadas de um hospital, então já valeu a pena. Essa história que vou contar não é só minha. Ela pertence a todos que já sentiram que uma vida passou pelas suas mãos e deixou algo dentro delas. Domingo costuma ser um dos dias mais difíceis na UPA onde trabalho. Muita gente pensa que o pior é durante a semana, mas é no fim de semana que tudo se acumula. Os que não conseguiram atendimento, os que passaram mal e aguentaram até não dar mais, os casos que se agravam silenciosamente. E naquele domingo, em especial, parecia que o caos tinha descido e se instalado ali. Chovia desde cedo. A recepção estava lotada, algumas pessoas em pé, outras deitadas em cadeiras, crianças chorando, idosos esperando com o olhar cansado. Eu já tinha atendido mais pacientes do que consigo lembrar. E o relógio ainda marcava 15 horas. A equipe estava reduzida. Uma colega havia faltado, outra saiu mais cedo porque passou mal. Ficamos em 4 para dar conta de tudo. O clima estava tenso, todo mundo andando rápido, respondendo ríspido, mas não por má vontade, era cansaço. Um tipo de cansaço que consome até sua capacidade de sentir. Lembro que fui até o refeitório para tomar um café e respirar por um minuto. Não consegui. Assim que levei a xícara à boca, o rádio apitou. Carla, emergência na sala 2. Agora. Naquele momento, minha respiração travou. Já fazia semanas que a sala 2 estava sendo usada apenas para atendimentos graves. Quando escutei emergência, meu corpo automaticamente entrou em modo de alerta. Deixei a xícara ali mesmo e corri.
Atravessar o corredor naquela hora parecia cena de filme. Luzes brancas, barulho de chuva batendo no telhado, o som dos aparelhos cardíacos ao fundo e aquele frio na barriga que todo profissional de saúde conhece. Um silêncio tenso, mesmo em meio ao barulho. É o tipo de silêncio que precede algo marcante. E, naquele caso, era mesmo. O que eu encontrei quando entrei naquela sala não saiu mais da minha memória. Quando abri a porta da sala 2, dei de cara com a cena. Uma mulher jovem, inconsciente, sendo carregada por 2 socorristas da ambulância. Devia ter, no máximo, uns 25 anos. Cabelos escuros grudados no rosto molhado pela chuva, a respiração superficial, a pele extremamente pálida. Os olhos fechados, a boca entreaberta, como se estivesse tentando dizer algo, mas sem força para falar. O acompanhante que veio junto, um homem de aproximadamente 40 anos, estava inquieto, com o olhar perdido, sem conseguir articular nenhuma informação clara. Tudo que ele disse, tremendo, foi: ela desmaiou em casa, eu não sei o que houve, do nada, ela caiu. Mas havia algo estranho naquele comportamento. Ele não se aproximava dela. Não a chamava pelo nome. Nem tocava sua mão. Havia uma frieza ali que imediatamente me acendeu o alerta. Enquanto o médico começou a fazer os primeiros procedimentos, eu fui me aproximando para checar os sinais e pegar acesso. Foi quando percebi os primeiros hematomas. No braço direito, marcas roxas, algumas recentes, outras mais antigas. No pescoço, discretas marcas avermelhadas, como se alguém tivesse segurado com força. Não eram acidentais. Quem trabalha nessa área aprende a reconhecer. E aquelas marcas gritavam o que ela não conseguia dizer. Foi uma queda? Perguntei baixinho, mesmo sabendo a resposta. Ela abriu os olhos por um breve instante. E balançou a cabeça lentamente, em negação. Uma lágrima escorreu. Meu estômago revirou. A partir daquele momento, entendi que eu não estava apenas diante de uma emergência clínica. Aquilo era uma emergência humana. E de alguma forma, aquela mulher, com o pouco de força que ainda tinha, me escolheu como confidente. Era como se ela estivesse me pedindo socorro com o olhar. A pior parte foi ver que, enquanto tentávamos estabilizá-la, o acompanhante já começava a pressionar pela alta. Ela só caiu. Não tem nada demais. Vai querer fazer tempestade em copo d'água? O médico tentou ser profissional, mas eu vi no olhar dele que também estava incomodado. Nesses momentos, a gente precisa de mais do que técnica. Precisa de coragem. E o que viria a seguir exigiria muito mais do que qualquer livro de enfermagem poderia ter me ensinado. Assim que colocamos a paciente na maca e iniciamos os procedimentos, a gravidade da situação ficou evidente. A pressão arterial dela estava perigosamente baixa, o pulso fraco, batimentos cardíacos irregulares. Saturação de oxigênio abaixo do aceitável. Ela estava oscilando entre a consciência e a inconsciência, suando frio, gemendo baixinho, com a pele gelada e úmida. Instalamos acesso venoso rapidamente, e comecei a correr soro com medicação para estabilizar os sinais. A médica de plantão solicitou uma série de exames emergenciais, mas eu sabia, no fundo, a gente sempre sabe, que o problema ia além daquilo que o monitor cardíaco mostrava. O corpo dela falava uma linguagem silenciosa, mas extremamente clara: trauma. E não apenas físico. Conforme a gente retirava as roupas para examiná-la por completo, a verdade vinha à tona. Costelas com sensibilidade, hematomas antigos no quadril, pequenos cortes cicatrizados nos tornozelos. Lesões assim não aparecem do dia para a noite. Aquela mulher estava vivendo um ciclo de agressão há meses, talvez anos. Foi nesse momento que ela segurou meu braço. Estava fraca, mas com um tipo de força que vem do desespero. Ela me olhou nos olhos e disse, quase sussurrando: "Não me manda de volta." Foi como se o tempo tivesse parado. Naquele instante, tudo dentro de mim gritou. A profissional se misturou com a mulher, com a mãe, com a filha. Senti um nó na garganta. As palavras dela não foram apenas um pedido, foram um grito abafado, o último recurso de quem sabe que pode não sobreviver se sair dali. Enquanto continuávamos o atendimento, o homem que havia trazido ela começou a questionar os procedimentos, a pressão pela alta se intensificava. Dizia que tudo era exagero, que ela estava fingindo, que só queria chamar atenção. O tom dele oscilava entre cinismo e agressividade. Um padrão clássico, infelizmente. A médica sugeriu que ele aguardasse na recepção para que pudéssemos fazer os exames com mais tranquilidade. Ele resistiu, mas acabou saindo.
E assim que ele passou pela porta, a paciente chorou em silêncio. Não era um choro de dor física. Era outro tipo de dor, uma mistura de alívio por estar longe dele e de medo por saber que aquela trégua seria temporária. O que fazer quando a gente sabe que o maior perigo não está na doença, mas na vida da pessoa fora do hospital? Naquele momento, o que me restava era fazer o que estava ao meu alcance, garantir que ela fosse ouvida, protegida, respeitada. Mas eu sabia que para isso, eu teria que ir além da técnica. Eu teria que enfrentar o sistema, e talvez até colegas. E isso me assustava. Mas o olhar dela não me deixava outra escolha. Naquela hora, ali ao lado da maca, enquanto ela chorava em silêncio, segurava minha mão com força surpreendente. Minha cabeça virou um turbilhão. A técnica que existe em mim sabia exatamente o que fazer: estabilizar os sinais, registrar os dados no prontuário, aplicar a medicação, acompanhar os exames. O protocolo era claro. Mas havia algo que protocolo nenhum ensina: o que fazer quando alguém te implora por proteção com os olhos. O dilema se impôs de maneira cruel. Eu sabia que, se ela saísse dali com aquele homem, havia uma chance real de não voltar. Não viva. Aquela era, talvez, a única brecha para que ela rompesse o ciclo de violência que a consumia. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia dos limites que a minha função impõe. A gente não pode simplesmente impedir alguém de ir embora. A vítima precisa querer denunciar. Precisa aceitar ajuda. E muitas vezes, o medo fala mais alto. Lembrei de outras mulheres que passaram por mim. Algumas voltaram. Outras, nunca mais. E algumas, bem poucas, conseguiram reconstruir a vida. Pensei na minha filha pequena. No que eu diria para ela se soubesse que deixei uma mulher voltar para o seu agressor por medo de me envolver demais. E foi aí que entendi. Não era só sobre ela. Era sobre mim também. Sobre quem eu era. Sobre o tipo de profissional e de mulher que eu queria ser. O mais difícil não foi enfrentar o sistema. Foi enfrentar o meu próprio medo. Medo de ser julgada, de estar indo além do que a função exige, de ser repreendida pela chefia. Já tinham me dito mais de uma vez que não dá para salvar todo mundo ou que a gente não pode se envolver. Mas como não se envolver quando alguém coloca a própria vida nas suas mãos, sem dizer uma palavra? Enquanto aguardávamos os exames, pedi licença médica e fui até a assistente social. Não sabia exatamente o que dizer, mas fui. Falei com a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Tem uma mulher aqui que não pode voltar para casa. E a gente precisa agir agora. A assistente social me olhou com um misto de cansaço e empatia. Como quem já viu essa cena antes. Ela pegou um formulário, perguntou os dados. Eu disse que a paciente ainda não tinha força para falar. Mas eu estava ali. E não ia sair. Naquele momento, percebi que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais só a enfermeira. Eu era a única ponte entre aquela mulher e uma nova chance de vida. E talvez essa tenha sido uma das sensações mais solitárias e poderosas que já senti. Quando retornei à sala depois de conversar com o assistente social, encontrei o médico de plantão digitando o relatório no computador. Ele era novo na unidade, daqueles profissionais com uma postura rígida, técnica, quase impessoal. Já havia trocado algumas palavras com ele em outros plantões, sempre muito direto, sem muito espaço para conversa. A paciente está estável agora. Já podemos dar alta, certo? Ele disse, quase sem levantar os olhos da tela. Senti o sangue ferver. Ela não pode ir embora. Não agora. Ela está em risco, respondi com firmeza. Ele parou de digitar e me olhou, visivelmente incomodado. Carla, entendo sua preocupação, mas ela não manifestou desejo de denunciar. Se os exames não mostrarem nada grave e ela estiver consciente, temos que seguir o protocolo. Não temos respaldo para segurá-la contra a vontade. Ela não tem vontade nenhuma nesse momento. Ela tem medo. Você não viu o jeito que ela segurou minha mão? Não ouviu o que ela sussurrou para mim? Ela não quer voltar. Se a gente assinar essa alta agora, estamos assinando a sentença dela. O ar na sala ficou denso. Ele suspirou, tentando manter o controle. Não era uma má pessoa, só estava condicionado ao peso da rotina, aos limites da burocracia, ao medo de processos e advertências. Carla, estamos em um plantão cheio. Já temos 3 pacientes esperando naquela cadeira. Não podemos manter uma paciente aqui indefinidamente sem justificativa clínica. Mas temos uma justificativa humana, insisti, quase sem perceber que meu tom já beirava o desespero. Nesse momento,
outra enfermeira entrou na sala. Ela me lançou um olhar rápido, um misto de apoio e receio. Aquela conversa já estava chamando atenção. Senti um aperto no peito. Estava soando como a dramática, a exagerada. Mas eu sabia que não era. Quem trabalha há anos na linha de frente aprende a perceber os sinais, e a ignorá-los é o que nos custa noites sem dormir depois. Respirei fundo. Se você não pode segurar ela como médico, então vou acionar a equipe de assistência social. E se for preciso, eu mesma assino um relatório de risco. Ele me encarou por um segundo longo, talvez tentando medir até onde eu iria. E ali, naquele silêncio, eu reafirmei para mim mesma, iria até o fim. Ele voltou os olhos para a tela, digitou mais algumas linhas e disse: então faça do seu jeito. Mas esteja ciente do que está assumindo. Não com alívio, mas com convicção. Naquele momento, entendi que, às vezes, proteger uma vida exige comprar brigas com o próprio sistema. E que ser profissional de saúde não é só seguir protocolos. É, acima de tudo, lembrar que do outro lado da ficha está um ser humano que pode não ter mais ninguém além de você. A paciente ficou sob observação por algumas horas enquanto os exames eram processados. Durante esse tempo, ela não falou muito, mas o olhar dizia tudo. Eu permaneci por perto, tentando transmitir segurança, mesmo sem saber se aquilo era suficiente. A assistente social chegou até a sala discretamente, pediu para conversar com ela em reservado. Pouco tempo depois, me chamou no corredor com um semblante sério. Ela falou. Contou tudo. Fiquei em silêncio, esperando. Está sendo vítima de violência há anos. Ameaças constantes. Disse que já tentou fugir 2 vezes. Ele a encontra sempre. Hoje ela conseguiu pegar o celular escondido e chamar o SAMU sem que ele percebesse. Foi a única chance. Ela pediu ajuda. Naquele momento, um alívio cortou o peso do meu peito. Mas junto dele, veio outro tipo de tensão. A assistente social disse que já havia acionado o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e que, por se tratar de um caso de violência doméstica com risco iminente, a polícia também seria acionada. Menos de 1 hora depois, 2 policiais civis chegaram discretamente à unidade. Conversaram com a paciente e depois com a equipe. O homem que a havia trazido ainda estava na recepção, andando de um lado para o outro, inquieto, fingindo preocupação. Quando viu os policiais, tentou sair. Foi detido ali mesmo, na frente de todo mundo. Ninguém na sala comemorou. Não houve aplausos nem euforia. Só silêncio. Silêncio e um nó coletivo na garganta. Ela não chorou. Apenas fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Um tipo de respiração que eu jamais vou esquecer, como se estivesse sentindo o gosto do ar pela primeira vez em muito tempo. Os exames mostraram pequenas fraturas antigas e evidências de agressões repetidas. Laudos foram emitidos. A paciente foi encaminhada para um abrigo provisório, onde receberia apoio psicológico, jurídico e social. Pela primeira vez em muito tempo, ela não voltaria para casa. Eu a acompanhei até a ambulância. Antes de entrar, ela segurou minha mão de novo, como no início. Mas dessa vez, com um aperto leve, firme, agradecido. Obrigada. Por não desistir de mim. Não consegui responder. Apenas sorri, com os olhos marejados, tentando conter o choro. Foi naquele momento que entendi o peso real daquela profissão. A gente não salva vidas só com medicamentos e procedimentos. Às vezes, salva com escuta, com coragem, com presença, com humanidade. E aquela vida, mesmo tão ferida, ainda pulsava. E talvez, só talvez, agora ela tivesse uma chance de recomeçar. Naquela noite, enquanto o relógio marcava as horas silenciosas do plantão, uma sensação muito além do cansaço físico começou a tomar conta de mim. Não era apenas a rotina exaustiva de administrar medicações, verificar sinais vitais ou registrar anotações no prontuário. Era algo mais profundo, quase indescritível, que me fez entender o verdadeiro peso e a magnitude da minha profissão. A enfermagem, que muitos reduzem a um trabalho técnico, revelou-se para mim como uma missão de humanidade e esperança. Naquele momento, percebi que nós, enfermeiros, somos mais do que profissionais de saúde. Somos aquele último fio de esperança para um paciente que teme não ver o amanhecer, a mão amiga que segura com firmeza o medo do desconhecido. Somos, muitas vezes, a voz que fala quando a voz se cala, o abraço que conforta mesmo quando não há palavras que aliviem a dor.
E, acima de tudo, somos testemunhas silenciosas das batalhas invisíveis travadas nos leitos de hospitais. Enquanto observava aquele paciente, frágil, vulnerável, mas cheio de vida, compreendi que nossa profissão é um constante aprendizado sobre resiliência, empatia e humanidade. Não se trata apenas de aplicar medicamentos na hora certa, mas de enxergar o ser humano por trás de cada doença, de cada diagnóstico. Aquele momento me fez sentir que, apesar de todo o sofrimento da pressão que enfrentamos, somos parte de algo maior, de uma rede invisível de cuidado que sustenta a vida. Foi nesse instante que entendi o real valor da minha presença ali. Não sou apenas uma técnica realizando tarefas, sou um pilar de força para aquele que depende de mim. E, nesse reconhecimento, encontrei um sentido profundo que renova minha vocação todos os dias. Porque, no fundo, ser enfermeira é ser guardiã da esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa responsabilidade que carrego no peito com orgulho e humildade. E é exatamente por essas razões que eu nunca vou esquecer aquele plantão de domingo. Foi uma noite que marcou não só a vida daquele paciente, mas também a minha. Foi uma experiência que me transformou, que me fez enxergar a verdadeira essência do que significa cuidar de alguém. Na enfermagem, aprendemos que cada plantão é uma história, uma possibilidade de mudança. Você nunca sabe quando, entre uma medicação e outra, entre um exame e uma conversa rápida, uma vida pode ser salva. Mas, talvez ainda mais importante, você também nunca sabe quando aquela vida vai mudar a sua para sempre. Esse plantão me ensinou que, na fragilidade do ser humano, reside uma força imensa, uma força que nós ajudamos a despertar, mesmo que de forma silenciosa. E essa força, essa esperança, é o que nos move a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Porque cuidar não é só um ato profissional, é um ato de amor e entrega. Então, eu te convido a refletir comigo. Quantas vezes na sua vida você foi o último fio de esperança para alguém? E quantas vezes alguém foi esse fio para você? Somos todos parte dessa rede invisível, de pessoas que, com pequenos gestos, fazem toda a diferença. Nunca subestime o poder do seu cuidado, da sua atenção, do seu abraço. Nunca esqueça que a vida é feita desses momentos inesperados, dessas conexões que transformam corações e destinos. E, por fim, lembre-se, às vezes, salvar uma vida é, na verdade, mudar a sua.